Olá, aqui é José Carlos do canal Pedro Velho Poesias e, como sempre, toda semana eu lanço um vídeo trazendo alguma argumentação sobre textos que eu escuto em debates, que eu escuto em conversas, né? Vocês estão cansados de ouvir isso, eu dizer isso no início do vídeo. E essa semana eu me deparei com um debate de mais de 40 minutos entre dois grandes homens de Deus com entendimento diferente sobre o texto. A gente sabe que o conhecimento ele é progressivo e aquele que se permite, o Espírito Santo vai clareando esse conhecimento até que ele atinja o conhecimento perfeito, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Mas Atos 23, versículo 8, que diz assim: pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então o debate entre eles ali era... Paulo estava citando e aproveitou-se do momento que tinha fariseus e saduceus para se sair daquela situação vexatória, citando algo que fosse de algum dos dois partidos, para que alguém pudesse dar suporte àquilo que ele estava dizendo. Então os fariseus não acreditavam, os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem em espírito e nem em anjos. Mas os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, sendo dois grupos de judeus e estando ali no Sinédrio, a gente pode pensar qual era a esperança dos saduceus, né? Como era a esperança deles. E os fariseus tinham a esperança na ressurreição porque a contextualização do todo o Velho Testamento falava sobre isso, né? Jó fala sobre isso em 19, versículo 45. Isaías fala sobre isso no capítulo 29. Então, baseado nesses dois argumentos que estavam ali, do pensamento, seja dos fariseus ou dos saduceus, alguns eruditos dizem que esse texto fala explicitamente que existe espírito. E não é espírito aqui demônio, mas espíritos que desincorporaram, que estão no céu ou estão em algum lugar, né, do seio de Abraão ou em algum lugar. E esses espíritos são espíritos que os saduceus acreditavam, eram espíritos de pessoas que morreram. E o texto não fala sobre isso. O texto seria muito claro se permitisse o Espírito Santo guiá-lo pela Bíblia e você fosse lá para 1 Samuel, por exemplo, 16:14, né? 1 Samuel 16:14, quando diz assim, ó, lá, 1 Samuel 16:14, diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, Deus saiu da presença de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor, ou seja, com permissão do Senhor, um espírito mau vindo da parte do Senhor, com permissão do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que um espírito mau enviado por parte de Deus está lhe atormentando. Então mande buscar ou procurar um homem que toque harpa, que à medida que ele tocar a harpa, esse espírito mau vai parar de lhe atormentar. Então foi procurado nas tribos e encontraram o filho de Jessé, chamado Davi, e foi pedido que ele viesse para fazer isso que foi lhe pedido. E à medida que Davi tocava, o espírito mau se afastava. Lá no 23 fala sobre isso. E sempre que o espírito mau enviado por Deus, ou permitido da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Não era por causa do toque da harpa, mas por causa da presença do adorador que estava ali na presença do Senhor, né? Que era um jovem que tinha a presença do Senhor. Os espíritos maus, lógico, não suportavam quando ele tocava coisas que elevavam ou representavam adoração ao Senhor. Quando a gente sai desse texto e pega, por exemplo, Atos 16, versículo 16 a 18, Atos 16, versículo 16 a 18, tendo, pois, Atos 16, versículo 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador. Também não está falando de espírito de mortos, né? Mas está falando de demônios. Espírito adivinhador, pode vir um espírito lá do céu, da parte de Deus, para adivinhar as coisas aqui na terra, né? Isso seria um contraditório. Então, um espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo, gritando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dele. Se fosse um espírito bom, né, ou um espírito de uma pessoa que morreu, Paulo estaria falando, né, dentro do contexto. Mas a gente entende que nesse texto, Paulo está falando também de demônios que estavam
tomando conta da vida daquela jovem, né? E por isso ela procedia assim e Paulo expulsou aquele demônio dela. Isso é muito claro. Quando a gente pega, por exemplo, Lucas 11, 24, lá em Lucas 11, 24, diz assim, ó. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Um espírito imundo. Então também não está falando de espírito de pessoas que desencarnaram ou pessoas que morreram, mas está falando de demônios, né? Então a gente compreende e entende que esse texto é muito claro à luz da própria Bíblia, a interpretação não dá margem alguma para falar que os saduceus acreditavam em espíritos de pessoas que desencarnaram, desincorporaram e que estavam voltando do lugar onde eles estavam, ou do inferno, ou de qualquer lugar, para vir aqui atentar as pessoas ou provocar situações como essa. Lucas 9, 38 a 39, ele também dá uma outra luz melhorada sobre esse assunto, né? Ele diz, um espírito se apoderara dele, e de repente o menino grita, e o espírito convulsionava, até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. E depois disso, os apóstolos vão lá e expulsam o demônio que estava, né, provocando essa situação. Então, quando eu vou para Mateus 8, 28, aí eu tenho a compreensão total do texto, porque ele diz assim, e eis que gritaram, o que você quer conosco, Filho de Deus? Quem gritou? No verso 28 diz, quando Jesus chegou a outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dele dos túmulos. Eles eram furiosos e que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ao longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência que Jesus permitisse que eles fossem para a manada de porcos. Coisas imundas só procuram coisas imundas, né? Então Deus permitiu que isso fosse feito e esse demônio foram para a manada de porcos e elas se precipitaram do penhasco e morreram afogados. Então, esse texto é muito fácil, a própria luz da palavra ir se interpretando. O grande problema é que as pessoas creem no que elas aceitaram há muito tempo, ou passaram a entender daquela forma, ou por eruditos, né? Ou por contextualizações só do Novo Testamento, ou só do Velho Testamento, ficaram perdidos nas suas ideias, e hoje o mundo está à mercê desse projeto satânico de imortalidade da alma. Então, olha um pouquinho para os textos, mas procura todos os textos do mesmo assunto e permite que o Espírito Santo vá te guiando à verdade. Nós acreditamos na mortalidade da alma, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa vai morrer. Quando Deus criou Adão, Adão se tornou uma alma vivente, ele não tinha uma alma vivente. E ele disse que Adão volta ao pó. Qual foi a parte de Adão que ele disse que não volta ao pó? Então, o espírito que Deus colocou no homem são as ideias, os propósitos, né? As qualidades que existem nele e que ele colocou na mente do homem e no coração do homem. Isso é o que faz nós chamarmos de espírito ou presença espiritual de Deus, e não espírito desencarnado ou espírito de morte. Que Deus possa te iluminar em nome de Jesus.